a grande vantagem competitiva na Klabin nesse modelo integrado é porque justamente uma parte desse papel, ela pode ser usada, principalmente esse papel de containerboard, né, o kraftliner, ele pode ser usado para atender o mercado brasileiro, né, de caixas, de sacos, né, e esse nível de integração que eu comentei, como ele pode ser exportado também. Então, a Klabin exporta uma parte importante dos seus produtos, né, isso tem crescido recentemente, principalmente com o ramp-up das máquinas, certamente a gente vai entrar e comentar um pouquinho com vocês também. Mas a gente pode usar uma parte desse papel para ser exportado. Então, a flexibilidade ela está em grande parte pelo fato de eu poder atender o mercado brasileiro ou eu poder exportar esse papel a depender das condições econômicas, né? Mas acho que assim, vale dizer que dentro desse portfólio amplo de produtos que a companhia tem, cerca de 75% é direcionada para itens de alimentos ou higiene, que são itens de primeira necessidade, o que por si só traz uma resiliência muito, muito importante para dentro dos resultados da companhia, para a estabilidade e previsibilidade dos resultados que nós vemos, justamente porque alguns produtos são mais comoditizados, mas outros são produtos de nicho, onde a companhia está posicionada em mercados finais, né, com produtos bastante premium, que acabam, de alguma forma, como você trouxe, defendendo o negócio de oscilações econômicas maiores, né? Então, via de regra, nosso portfólio, ele segue... até o Cristiano, nosso CEO, na qual você comentou, abordou bastante esse ponto, né? Acaba que a Klabin tem produtos que são indicadores precedentes da economia bastante importantes, justamente porque a gente está aí no dia a dia das prateleiras dos supermercados, né? Olhando, servindo construção civil ou outros itens que têm uma relação grande com a economia, uma correlação importante com o PIB, né? Então, a gente segue, basicamente, esse aumento de consumo, aumento de renda, né, que se traduz em PIB, mas dentro de uma estratégia bastante defensiva pela diversificação desses produtos que eu comentei. E seja também pela diversificação geográfica, né? Porque, de novo, a gente atende o mercado no Brasil, mas com essa gama de produtos maiores, nós podemos exportar uma parte relevante dessa produção. Aí, basicamente, a celulose de mercado, ela tem um componente de exportação que também é diversificado entre as geografias, né? A companhia não tem uma exposição específica a nenhuma região, né, ou algum determinado produto. Então, essa diversificação de produtos e geográfica também ajuda, de alguma forma, a proteger a companhia em ciclos econômicos, né, sejam de alta ou sejam de baixa. Então, a gente está aqui nos últimos 125 anos, né? Aí já vivemos já vivemos de tudo, câmbio para cima, câmbio para baixo, o preço de celulose para cima, o preço de celulose para baixo, e a companhia entrega dentro desse portfólio resultados estáveis, né, e previsíveis quando a gente compara, então, esses ciclos, né? E algo até curioso, né, em a gente entender exatamente para onde foram as companhias e as estratégias comerciais que cada player se posicionou, a gente vê um concorrente, digamos assim, pelo menos concorrente em termos de bolsa, né, de alocação do investidor de vocês, que está, de alguma maneira, tentando fazer uma estratégia próxima do que vocês estão fazendo, né, que já fazem há muito tempo. Eles se dedicaram muito à comercialização de celulose de mercado e agora tem muito se falado em fazer M&A, tentar crescer em outros segmentos mais da parte de verticalização ligada a papéis e principalmente ali os segmentos de embalagens, que vocês hoje já fazem, né? Então, acho que isso mostra também que é uma estratégia vencedora no longo prazo. Por outro lado, a gente também vê essas questões muito dos investidores preocupados com o preço da celulose. Então, acho que também é legal mostrar que a companhia, né, ela tem a divisão ali em termos de EBITDA, tem uma segmentação bastante, digamos assim, defensiva, o termo que você usou, acho que é um termo que cabe muito bem aqui, relacionado a como se proteger dos ciclos de baixa da celulose. E a gente tem visto os ciclos de celulose cada vez mais curtos, né? Então, a gente, às vezes, olha a curva de preço e esse último low de ciclo que a gente teve no preço da celulose, quando caiu $100 em uma semana, que é bastante significativo. Então, acho que também, olhando para o lado da celulose, queria que você explorasse talvez um pouco mais essa questão de como a companhia enxerga
a diversificação também do ponto de vista da própria celulose, porque, como você bem disse, não é só celulose fibra curta, né? Então, e hoje muito se fala dessa questão sobre a falta de disponibilidade de celulose de fibra longa, do spread de preço entre a celulose de fibra curta e a celulose de fibra longa. Então, se você puder comentar um pouco a estratégia que a companhia, né, vem utilizando para apostar nessa defensibilidade, né, do portfólio de produto também ligado à celulose. Você explorou muito a questão de papel e embalagem, mas falando um pouco mais de celulose agora, se você pudesse também mostrar o quanto a Klabin é diversificada nesse ponto também, acho que seria legal. Não, perfeito. Esse é um destaque importante da companhia. E assim, olhando para o modelo de negócio, né, que eu estava trazendo, não só para a parte de papéis, mas olhando para a celulose também, óbvio que a gente, a depender de preços, de momentos de mercado, etc., isso pode variar, mas nós olhamos a companhia basicamente sendo 1/3 celulose, 1/3 papéis e 1/3 embalagem, né? Entre os períodos ou a dinâmica dos trimestres de preços, isso pode variar, mas é a maneira como a companhia é estruturada hoje e que traz essa diversificação importante, onde não só em celulose e em papéis, nós temos setores, como eu comentei, que são mercados de nicho, onde tem dinâmicas muito específicas e próprias, ou alguns produtos mais comoditizados que seguem mais esse fluxo internacional das commodities. Então, misturando tudo, né, aí acho que a companhia se beneficia tanto da diversificação quanto dessa estabilidade que eu comentei. Então, essa é a estratégia principal. Entrando especificamente em celulose, também dentro desse conceito, né, a gente, de novo, é a única companhia brasileira que tem a fibra longa, que vem do Pinus, né? O Pinus é a nossa base florestal ali lá no sul do Brasil que eu comentei. A gente, então, usa o Pinus para fazer, seja fibra longa numa proporção menor, então a gente está em determinados mercados bem específicos e com uma participação mais limitada, mas o grande foco da companhia, ele é o fluff, que é um produto onde a Klabin, eu acho que tem um posicionamento único dentro dos mercados, né? Então, a celulose de fluff, né, aí diferente da celulose de fibra curta, onde a gente vê, pelo lado da oferta, essas capacidades que estão entrando no mercado, pressionando os preços, o mercado de fluff, ele é um mercado, aí dentro do mercado total de celulose, é um mercado de perto de 6 milhões de toneladas, um mercado bem menor do que o mercado de fibra curta, onde a Klabin tem um posicionamento único, principalmente na competitividade do custo caixa. Então, a gente tem uma razão específica, que é a nossa base florestal extremamente competitiva, e faz com que o nosso custo caixa dentro desse mercado de celulose seja o grande, de fibra longa, né, o fluff, seja o grande diferencial da companhia. Então, esse posicionamento é bastante relevante dentro da competitividade que a companhia oferece. Por outro lado, esse mercado, além dele ser menor, ele é um mercado onde a dinâmica de oferta e demanda ela é bastante diferente da oferta, da dinâmica do mercado de fibra curta, porque ao mesmo tempo que a gente vê capacidade entrando em fibra curta, a gente vê capacidade saindo do mercado de fluff.